Vocês sabiam que cerca de 25 bilhões, com B, 25 bilhões de espíritos estão ligados energeticamente ao planeta Terra? Aí vocês podem me perguntar, bom, mas como que 25 bilhões de espíritos estão ligados ao planeta Terra, se por aqui nós temos uma população de pouco mais de 7 bilhões de pessoas? É aí que está a diferença. Nós temos cerca de 25 bilhões aproximadamente, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, não dá para saber com precisão, ligados ao planeta Terra. Mas apenas, né? Pouco mais de 7 bilhões estão encarnados. O que significa, né, que boa parte, ou seja, 2/3 desses espíritos ou mais, está desencarnado, mas continua ligado ao planeta Terra. Em zonas próximas ao planeta Terra, zonas, colônias, né, e espaços, outros planos, que faz parte do complexo do planeta Terra, do complexo energético, espiritual do planeta Terra. Então vejam que interessante, quando a gente leva isso, né, sob esse ponto de vista, como deve ser difícil e como deve ser grande a fila para reencarnar. Né? E aí a gente já pensa, né, em como nós somos privilegiados de estarmos aqui encarnados neste momento, né, no planeta Terra, buscando a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E como é importante que a gente tenha consciência disso e busque aproveitar essa oportunidade de aqui estarmos encarnados e, por meio dos ensinamentos de Jesus, com o apoio do Espiritismo, da doutrina que foi trazida pelos Espíritos, que a gente utilize tudo isso como ferramenta para a nossa evolução. É importante que a gente também leve em consideração que não apenas o nosso planeta ele é habitado, espiritualmente falando, né? Então, vários outros planetas do nosso universo, vários, talvez centenas, são habitados. E aí que é a questão. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo nos diz, a espiritualidade nos diz que todos esses planetas que estão no nosso universo faz parte da humanidade. Faz parte do nosso universo de seres humanos, que agora encarnados, mas vamos estar em outros planetas, em outros planos, né? E como já estivemos. E entenda o seguinte, o Evangelho ele é mais específico. Ele fala assim, olha, se for para a gente comparar os espíritos que estão ligados ao planeta Terra, ou seja, esses 25 bilhões, né? 14, 15 bilhões desencarnados em planos próximos ao planeta Terra, ligados a nós aqui, ao nosso planeta, e nós, 7 bilhões e pouco que estamos aqui encarnados. Mas se a gente fosse comparar a humanidade desses ligado ao planeta Terra com os outros orbes, com a humanidade que tem nos outros planetas, o Evangelho nos diz que seria a mesma coisa que nós comparássemos o nosso planeta todo com uma aldeia. Imaginem uma pequena aldeia, ou então uma pequena cidade do interior. Sabe aquelas cidades, distritos muito pequenos de qualquer interior dos estados do Brasil? Pode ser do interior de São Paulo, do interior da Paraíba, do interior da Bahia, né? Do sul de Minas. Mas aquela cidadezinha, aquele distritozinho de 400 habitantes, 500 habitantes, 200 habitantes, muito pequena. O Evangelho, os Espíritos nos dizem que a humanidade na Terra é como se a gente comparasse essa pequena aldeia, esse pequeno distrito, essa cidade minúscula,
ao planeta todo, dada a proporção. Então, quando a gente acha que a gente conhece tudo, que a gente já sabe o que está rolando, não sabe. A gente mal sabe o que está rolando aqui. O que acontece aqui no nosso planeta. Esse planeta que nós estamos aqui nos desenvolvendo de provas e expiações e que nos traz tantas oportunidades, essas oportunidades são trazidas a nós como desafios, com obstáculos. Porque a gente sabe que aqui no nosso planeta nós somos regidos ainda por muita maldade, muitas paixões grosseiras, muita miséria. Olha quanta gente passando fome só no Brasil. E se a gente pegar no planeta todo, a fome ela é imensa. De tantas doenças. Não é verdade? E quando a gente entende um planeta de provas e expiações, a gente sabe que é assim mesmo. E é por meio desses desafios que a gente vai buscar a nossa evolução. Agora, a gente precisa entender que não é só isso. O nosso planeta, a nossa sociedade, ela é feita, em sua imensa maioria, de pessoas boas. De pessoas que procuram, né, o seu desenvolvimento. Pode ser que até de forma semi-inconsciente, né, busca o desenvolvimento material, se desenvolver na vida, estudar, trabalhar, progredir, fazer as coisas que precisa fazer, educar os filhos, né? Buscar um companheiro ou uma companheira, e vai trabalhando, vai estudando e vai se desenvolvendo, né? Nem todos têm a luz do espiritismo como nós temos. Agora é importante que a gente reflita o seguinte, né? Por que a gente tem sempre essa percepção de que o mal ele impera? Não, a gente já sabe, tem muito mal no nosso planeta. Muitas pessoas maldosas, tem muita maledicência, tem muita fofoca, tem muita raiva, muito ódio, muita intolerância, muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo ainda. Mas se a gente for pegar aquelas pessoas que são genuinamente desse jeito, se a gente for buscar no nosso círculo social, naquelas pessoas que a gente conhece, são muito poucas. A imensa maioria, se não for falar quase todas, são boas. Mas ainda guardamos traços de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de intolerância. Ainda cometemos esses erros e faz parte do processo de evolução. A gente vai continuar errando. O importante é que a gente já tenha essa consciência de que a gente está num planeta que vai nos trazer desafios e que esses desafios são as oportunidades que a gente tem de desenvolvimento. É a mesma coisa que se a gente for, por exemplo, num hospital, a gente vai encontrar só pessoas doentes. Pessoas precisando de ajuda, pessoas com problemas físicos muito sérios. Se a gente for uma penitenciária, a gente vai encontrar aquelas pessoas que estão em estado de recuperação ou que estão ali trancafiadas porque não conseguem ainda conviver em sociedade. E seria justo tomar por base esses dois exemplos para exemplificar uma cidade, por exemplo? Não. Uma cidade não é representada por aqueles que estão numa penitenciária. Aquilo é uma pequena parte. Então, a maldade, ela está numa pequena parte da nossa sociedade. E cabe a nós, por meio dos exemplos de Jesus, por meio da nossa reforma íntima, vivendo Jesus, vivendo a doutrina espírita, melhorarmos um pouquinho a cada dia, todos nós. E a partir daí, pensarmos numa sociedade mais justa, uma sociedade que propicie para todos nós
melhores oportunidades de desenvolvimento. E assim a gente contribui na transição planetária para sairmos de um planeta de provas e expiações e iniciarmos o período de regeneração. Essa semana, esse é o esquenta de segunda-feira, e essa semana nós vamos estudar os itens de 6 a 12 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está dividido em duas partes: causas, destinação da Terra, causas das misérias humanas, e uma instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. É um trechinho muito pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo. Então espero que vocês leiam esse trecho, então capítulo 3, itens de 6 a 12. Leiam esse trecho entre hoje e quarta-feira, porque quarta-feira a gente faz a nossa live do Evangelho no Lar. E são esses itens que a gente vai estudar e aprofundar essa reflexão sobre o nosso papel nesses mundos inferiores e mundos superiores e o papel do nosso desenvolvimento no desenvolvimento total da nossa sociedade. Tá bom? Fiquem todos com Deus, estudem esses itens do Evangelho e até quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.